Eu quero falar um pouquinho agora sobre olhando para o futuro. Um dia desses atrás eu preguei sobre construindo o meu futuro. Hoje eu quero falar sobre olhando para o futuro. E algumas atitudes que eu e você precisamos ter, em vez de fazer promessas a nós mesmos, está na hora de tomar atitudes acerca de nós mesmos. Então, Eclesiastes capítulo 7, pastor, não sei onde fica o livro de Eclesiastes, depois dos Salmos, vem Provérbios e Eclesiastes. Capítulo 7, versículo 14, diz assim: no dia da prosperidade, alegra-te. Está tudo bem? Deu tudo certo? Aquilo que você planejou, funcionou? Alegra-te, regozija-te. Mas, no dia da adversidade, considera. No dia que as coisas derem errado, pondera, analise, reflita. Porque Deus fez tanto este como aquele. Deus fez tanto o dia da prosperidade como o dia da adversidade, para que o homem nada descubra do que há de vir no futuro. Deus fez tanto o dia da prosperidade quanto o dia da adversidade, para que o homem não descubra nada do que há de vir no futuro. Tem alguém na casa? Amém. Normalmente quando eu termino de ler, vocês dizem amém. Mas hoje vocês não disseram amém. Diga amém. Amém. Olha para o seu vizinho e diz para ele: olha para o futuro. Aliás, diz para ele assim: olhei para o futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. Repete: olhei para o futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. Senta um pouquinho. Aleluia. Irmãos, esta frase, olhei para o futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá, foi uma frase que o pastor Ruimar Fonseca, o vice-presidente da nossa convenção, então vice-presidente da nossa convenção, ministrou aqui no mês de julho, no aniversário da igreja. E tomamos a frase como lema, e temos sempre repetido, porque estamos na mão de Deus e sabemos que a garantia do nosso futuro é o Senhor. Olhe o que o sábio declara para nós: nos dias bons, alegra-te. Nos dias ruins, reflete, considera, analise, faça projeções, porque ele diz: ambos foram feitos por Deus para um propósito. Tanto o dia da prosperidade quanto o dia da adversidade cumprem um propósito. Paulo diz aos Romanos no capítulo 8 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Jeremias, no capítulo de número 10, versículo 23, diz assim: eu sei, Senhor, que não é do homem, o homem não tem governo, não tem comando sobre o seu caminho, sobre a sua trajetória, nem o homem tem domínio sobre o seu futuro. No máximo nós podemos planejar, mas a Bíblia diz que dos homens são os planos, porém
A resposta certa vem de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz: eu bem sei os planos que tenho acerca de vós, planos de bem e não de mal, planos para fazê-los prosperar e vos colocar no lugar que desejais. Diga comigo: Deus tem planos ao meu respeito. É sábio, é inteligente render-se ao plano divino, é a segurança de uma vida certa, assertiva, acertada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, até o 15, diz assim: não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado. Pelo quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, futuro. O apóstolo está dizendo: não seja escravo do passado, mantenha o seu foco, a sua visão no futuro. Quando nós observamos as Sagradas Escrituras sobre este assunto, nós percebemos que planejar o futuro é a arte de não viver do acaso. Planejar o futuro é a arte de não viver do acaso. Ah, pastor, mas o Senhor Jesus disse: não vos preocupeis com o dia do amanhã. Então, já que Jesus disse para não me preocupar com o dia do amanhã, eu vou vivendo de acordo com a onda? Na verdade, quando Jesus fala não vos preocupeis com o dia do amanhã, ele está falando de ansiedade. Não estejais ansiosos, inquietos por causa do amanhã. Só existem dois elementos na vida que podem te poupar da ansiedade acerca do amanhã. O primeiro é confiança em Deus. Quem confia no Senhor descansa nele o seu futuro. E o segundo elemento que pode te poupar de viver ansioso com o dia do amanhã é planejamento. Alguém já disse que ninguém planeja fracassar. Fracassa porque não planeja. Se quer viver sem agonia pelo dia do amanhã, confia em Deus e planeja a tua trajetória, planeja a tua vida. Isto te dará tranquilidade sobre o amanhã. Tiago diz, capítulo 4, versículo 13, ele repreende aqueles que dizem: amanhã farei isto e aquilo. Eia, agora vós dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos dinheiro. Entretanto, não sabeis o que vos sucederá amanhã. Qual é a vossa vida? Sois um vapor que aparece e por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos ou faremos esta coisa ou aquela coisa. Então Tiago está nos fazendo entender que o amanhã não está sob nosso domínio. Portanto, sempre que planejamos o ano 2023, que planejamos o amanhã, devemos colocar isto debaixo da soberania de Deus, debaixo do seu comando. Mas eu gosto sempre de observar, e eu sou apaixonado pelo evangelho prático.
Eu não gosto da ideia de lançar palavras proféticas que vão ficar ao vento. Se não vai ser posto em prática, ou se não pode ser posto em prática, não faz sentido, não tem lógica, não tem sentido, não vai gerar resultado. Então, eu não quero te chamar para olhar o futuro na base, na perspectiva de uma visão espetacular. Eu quero lhe convidar a tomar posturas que apontam para o futuro, sem ficar fazendo 1001 promessas a você mesmo. Você faz 1001 promessas que este ano eu vou empreender o meu negócio, mas você fez a mesma promessa no ano passado e no anterior e não empreendeu o seu negócio. Este ano eu vou fazer a faculdade e você fez a mesma promessa e continuou sem fazer. Esse ano eu vou melhorar a minha conduta, o meu comportamento, eu vou dominar o meu temperamento. Entretanto, você sempre encontra uma justificativa para não melhorar, para não aperfeiçoar, para não crescer e não amadurecer. Chega de desculpas e chega de atribuir culpa a outra pessoa. Toma postura de adulto, de crente, e diga para você, vai mudar, e promova a mudança que você está dizendo dela há tanto tempo. Então eu tenho algumas coisas a te falar sobre isto. Pode aplaudir ao Senhor, e não precisa esperar eu parar de falar para aplaudir. Não é palestra, é pregação. Tá? Vamos lá. Se você vai olhar para o futuro numa outra perspectiva, minha primeira orientação pastoral é: ouse sonhar. Provoca teu vizinho e diz para ele: sonha. Sonha. Queridos, eu já disse aqui que os sonhos são a linguagem da fé. Se você já conversou com alguém que não sonha mais, você percebe no olhar dessa pessoa um apagamento da esperança. Quando o homem ou a mulher perde a capacidade de sonhar, ele perde a sua perspectiva, a sua expectativa de vida, a sua esperança se desvanece. Nada é realizado sem um sonho. Deus, o soberano e eterno, antes de realizar, projetou. Não é por acaso que a Bíblia chama Deus de arquiteto e construtor. O arquiteto, antes de começar uma construção, desenha uma planta, pensa nos detalhes da construção. O universo não é resultado de um Deus que criou para ver no que daria. Se ficar bom, beleza. Se não ficar bom, destrói e faz de novo. Não, foi planejado. Aqueles que conseguem sonhar se abrem para o que Deus tem a realizar na sua vida. O apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para fazer em nós muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Diga comigo: muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, sonhe, e Deus é capaz de superar aquilo que você sonhou na sua vida. Eu já disse aos irmãos aqui nesta igreja que Deus na Bíblia nunca usou um homem sem antes lhe dar uma grande visão. Comece a projetar dentro de você o que você pretende realizar. Na inauguração do complexo da Disney, o engenheiro que conduziu a obra, na hora do seu discurso, disse que pena que o senhor Walt Disney não viu o seu sonho realizado.
Na hora da fala da viúva de Walt Disney, ela disse: o senhor se engana, doutor fulano. Ele viu antes que nós víssemos. Ninguém realiza sem sonhar. Se você analisar a Bíblia Sagrada, Enoque, o homem que andou com Deus, viu o futuro. É só ler a Epístola de Judas, versículo 19. Quando o Senhor chama Abrão em Gênesis 12, ele diz: sai da tenda, olha para o céu, para o norte, para o sul, para o ocidente e para o oriente, e vê. Eu te darei tudo isto, a ti e a tua descendência depois de ti. Você vai encontrar Deus conversando com Moisés em Êxodo capítulo de número 3. E o Senhor faz Moisés ver uma sarça que arde em chamas e não se consome. Isaías capítulo 6, o profeta diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Daniel capítulo 10, Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi. Ezequiel capítulo 1, Ezequiel diz: eu estava às margens do grande rio, o Eufrates, e eu vi. Se você pretende construir o futuro, alcançar as metas, olhe para depois. Para de olhar o problema. Se você olhar o problema, você não constrói. Projete como você estará e onde estará quando atravessar essa fase. Motive a sua mente a sair do vale que você se encontra. Eu viajei durante 25 anos contínuos. E eu não gosto de viajar, diga-se de passagem. E eu sempre ia para a viagem pensando na volta. A volta sempre foi a minha motivação. Eu sempre me hospedei em hotéis bons e ruins, excelentes e péssimos, pensando no dia que eu vou chegar na minha casa e dormir na minha cama. Às vezes que eu experimentei o fracasso, eu nutri a minha alma olhando para o dia que eu sairia do estado de fracasso e estaria em condição de caminhar em paz. Quando eu precisei tomar água da fossa, eu vi o dia que beberia água da fonte. Discipline a sua mente para olhar o futuro. Discipline a sua mente para não se nutrir da derrota, do fracasso, da crise, da dificuldade, da solidão. Discipline a sua mente para construir o futuro antes que ele se materialize. Isto não é pensamento positivo, isso é fé. Se você sabe que quem te guia controla os fatos, as circunstâncias e o futuro, você pode descansar nele, porque ele está construindo o teu futuro muito melhor do que você consegue planejar. Só se você pode, diga amém, diga glória a Deus. Olha para o futuro, decida sonhar. Um dos momentos mais tristes da história de Israel está no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Quando a Bíblia diz que naqueles dias a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes e o sacerdote era cego. Quando você perde a visão, você não consegue criar expectativa acerca do que vem à frente. Não perca a visão, ouse sonhar. Segundo, se você vai olhar para o futuro, primeiro, sonhe. Segundo, não tire os pés do chão.
Sonhe, mas não flutue. Sonhe, mas não levite. O que eu quero dizer com isso? Estabeleça para você metas alcançáveis. Não estabeleça metas estratosféricas. Organize suas metas por tempo determinado, de acordo com as possibilidades. Construa as suas metas dentro de organogramas: curto prazo, médio prazo, longo prazo. Eu vou usar um exemplo que usei, eu acho que foi aqui um dia desses, ou na igreja em Salvador. Não adianta eu estabelecer a meta de que vou comprar um jato de 50 milhões em 2023. Por que não? Porque não é alcançável para a minha realidade. Mas Deus pode me dar qualquer coisa. Eu estou falando dos meus projetos, das minhas metas. Eu não estou questionando a capacidade de Deus. Eu estou construindo metas em cima daquilo que eu posso alcançar. Porque se de repente eu conseguir comprar um jato de 50 milhões e trouxer para a Feira de Santana, eu não tenho estrutura para manter essa coisa toda. Então, estabeleça metas alcançáveis. Se eu quero um jato de 50 milhões, aleluia, não tem um que diz amém nessa igreja. Pelo amor de Deus. Eu vou pregar isso em alguma igreja que alguém diga amém. Oh. Se eu quero colocar isso como meta, eu tenho que colocar dentro de um organograma de curto prazo? Não dá. Médio prazo? Não, também não dá. Longo prazo? Mas eu preciso estabelecer metas alcançáveis. Metas planejadas dentro de um limite de coerência. Sem flutuar, que é para depois eu não dizer, eu coloquei a meta, mas Deus não permitiu. Seja coerente, seja equilibrado. Tem alguém aí? Então, sonhe, mas, segundo lugar, não tire os pés do chão. Construa metas que podem ser programadas. Vou lhe provar na Bíblia. Lucas, capítulo de número 14, versículo 28. Lucas, capítulo 14, versículo 28. O Senhor Jesus diz assim: qual de vós, querendo edificar uma torre, não senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem como acabar? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo terminar, todos os que a virem comecem a zombar, dizendo: este homem começou a edificar a torre e não conseguiu terminar a obra. Ou, qual é o rei que, indo entrar em uma guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Jesus está dizendo: planeje, calcule, analise, estabeleça metas com o pé no chão, seja equilibrado, não faça bobagem. Tem alguém aqui me ouvindo? Mas e a fé fica onde, pastor? A fé fica no campo do milagre. Deus faz milagres. Nós cremos. Nós estamos falando aqui de projetos humanos, em níveis humanos. Em cima do meu projeto, Deus tem toda a liberdade de fazer um milagre. Tem ou não tem? Tem.
Agora, dentro da minha limitação, eu vou construir um projeto dentro da realidade daquilo que é alcançável. Você pode olhar para mim e dizer: esse pastor está ficando muito mecânico, está ficando gerente. É porque a vida cristã também precisa de gestão. Se você não estabelece gestão na vida cristã, no casamento, na relação com os filhos, nos seus negócios, nas suas finanças domésticas, você vai viver o tempo inteiro desesperado por um milagre. Presta atenção, não viva precisando de um milagre. Viva na espera de que o milagre pode acontecer, mas não viva no limite o tempo inteiro. Tem alguém me ouvindo? Então provoca o vizinho aí e fala com ele assim: Deus está falando. Terceiro, olhando para o futuro, especifique os seus projetos. O ano vai começar. Que projeto você elaborou para o ano que vem? Quais são os seus planos? O que você desenhou para si? Ah, pastor, Deus proverá. Ele vai prover independente de qualquer coisa. Mas eu te pergunto, se Deus prover e você não souber o que vai fazer com a providência de Deus, resolveu o quê? Quando Deus chama Abrão, Ele especifica para Abrão quais serão as bênçãos a serem alcançadas. O Senhor não diz a Abrão para onde ele vai. Saiu sem saber para onde ia, mas presta atenção, olha bem para mim. Sair sem saber para onde ia não é sair sem destino. É sair sem conhecer o lugar onde vai chegar. Mas se o irmão ler o capítulo 11, o irmão vai ver que Abraão sabia que ia para Canaã. Então sair sem saber para onde ia, não é sair sem saber o destino, porque quem anda sem destino viaja em círculos. Pergunta para o seu vizinho: para onde você está indo? Qual é o seu projeto? Você especificou o seu projeto ou está andando aí a Deus dará? O Senhor diz a Abraão em Gênesis: a tua descendência será como a areia do mar e como as estrelas do céu. Aqui estão bênçãos específicas. Gênesis capítulo de número 28, versículo 20 a 22, Jacó faz um voto ao Senhor e diz: se o Senhor me levar e me guardar em meu caminho e me trouxer de volta à terra dos meus pais, de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Ele foi específico naquilo que ele queria receber do Senhor. Ah, pastor, mas Deus é surpreendente. Eu sei, santo. As surpresas deixa por conta de Deus e o planejamento deixa por conta de você. Ele vai te surpreender. Deus sempre vai nos surpreender. Deus sempre vai fazer além daquilo que a gente espera. Deus sempre vai fazer mais do que você planeja, mas precisa planejar. Quando a gente observa primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 10, Jabes, ele diz assim: se o Senhor me abençoar muitíssimo, que o Senhor me abençoe muitíssimo. O que é que você quer, Jabes? Abençoar como? Amplia os meus termos. Esteja sobre mim a tua mão, e não deixa jamais que a minha alma seja perturbada pelo mal. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Não era óbvio que o cara queria um milagre? Era óbvio para mim que conheço o fim da história. Mas naquele contexto ele poderia querer uma esmola. Ele poderia querer um denário.
Ele poderia querer qualquer outra coisa. Então Jesus pergunta: o que você quer? E ele diz: eu quero voltar a ver. Senhor, eu estou aqui há 38 anos esperando um anjo mover as águas. O que você quer? É porque não tem ninguém que me lance. Para de reclamar e diz o que você quer. Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Faça projetos específicos. O que você tem feito até hoje? Depois você não diz que Deus usa teu pastor para falar contigo. Porque tem gente vivendo cada dia, um dia de cada vez, sem planejar nada. Tem gente precisando fazer dupla com Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida, leva eu. E o Senhor está dizendo: quero te abençoar. Planeja. Faça projetos específicos. Defina o que você pretende ser e o que você pretende construir. Só se tiver alguém, diga amém. Eu vou agilizar porque eu quero concluir e não quero passar do horário. Eu iria lhe citar mais uma carroça de referências bíblicas para você perceber que você precisa sonhar, manter o pé no chão e especificar os seus projetos. Faça um projeto de vender coentro. Faça um projeto de fazer horta. Faça um projeto de vender carro. Faça um projeto de ser dono de petrolífera. Mas faça um projeto. Quarto, use indicadores do seu progresso. Vou fazer uma pergunta chata e desagradável. Quem te avalia? Pergunta para a pessoa do seu lado: quem te avalia? Quer saber? A gente odeia ser avaliado. É chato ser avaliado. A tua mulher te avalia todo dia. E presta atenção, ela te dá nota todo dia. Nem sempre ela diz a nota, porque ela sabe que tem nota que você vai odiar. E aí, como você não consegue odiar a nota, você vai odiá-la pela nota que te deu. Mas ela está te avaliando. Teu marido te avalia todo dia, irmã. Teu patrão te avalia todo dia. Ô patrão, o teu colaborador te avalia. Quem te avalia? Aliás, eu devo dizer que você deve ter um cômputo de autoavaliação que deve ser mais exigente do que qualquer outro. Exija de você mais do que qualquer outra pessoa poderia exigir. Exija de você mais do que qualquer outra pessoa possa exigir. Jeová escreve na parede do rei Belsazar: pesado fostes na balança e achado em falta. Se eu estou olhando para o futuro e vou construí-lo, eu preciso colocar indicadores de que estou progredindo, de que estou melhorando. E vou dar uma dica, ela é ruim. A dica que eu vou dar é ruim. Mas dê a alguém autoridade para lhe avaliar. É uma dica ruim. Por quê? Porque é muito chato quando a pessoa chega para você e diz assim: pastor, o senhor pregou ruim hoje, viu? Sangue de Jesus tem poder. É muito chato quando a pessoa diz: você não melhora, você não muda, você toda vez, você só desce. Mas dê a alguém a condição de lhe avaliar. Desenvolva autoavaliação que indique que você melhora ou piora. Mas tem mais algumas coisas, o que pode servir de indicadores do meu progresso: percepção das oportunidades, a sua capacidade de perceber que uma oportunidade está à sua frente. Há pessoas
que tem a incrível capacidade de abrir mão de oportunidades todos os dias e fica dizendo: Deus não me abriu a porta. E Deus olha para o indivíduo e diz: você é um tolo. Eu não quis usar o termo que a gente usa na Bahia, tá? Até porque eu acho que Deus não usa esse termo não, mas se fosse vou usar o termo do homem: você é um idiota. Eu te dou oportunidade todo dia e você vive reclamando que não tem oportunidade. E gente com menos oportunidade do que você já passou na sua frente, porque está atento às oportunidades que lhe surgem. Uma pessoa me pediu oração depois de um culto numa dessas igrejas que eu ministrei: pastor, eu sou doutor em área X. Não vou dar detalhes porque eu preciso ser genérico. Sou doutor em área X. Na minha cidade, a cidade onde eu moro, não tem vagas de trabalho para a área na qual eu me formei. A única vaga que surgiu, que é parecida, está me oferecendo um salário muito abaixo daquilo que eu pretendo. E de uma outra cidade, eu recebi uma proposta com o dobro de salário que eu pretendo para a área que eu sou formado. E eu estou perguntando a Deus se eu vou ou não. Se falta o quê, irmão? O que é que está faltando? Quanto é o salário? 19 mil. Mais casa, mais carro, mais plano de saúde. Muito bem, o que é que está faltando? É que eu preciso cuidar da minha mãe. Cadê seu pai? Faleceu. Ok, sua mãe tem outros filhos? Não, só tem eu. Você não pode levar? Ela está mandando eu ir, que vai comigo. E você quer o que mais? Ah, eu gosto demais dessa cidade. Eu amava o útero da minha mãe. E se dependesse de mim, ela estava grávida de mim até hoje. Eu não saí de lá porque eu queria. Eu saí de lá porque a placenta me empurrou e disse: já cumpri o teu período, sai daqui, porque depois de 9 meses você se transforma num corpo estranho. Vai embora, presta atenção. Não perca oportunidades que Deus cria para você. Alguém pode até dizer: mas o que é que isso tem de espiritual? Discernimento. Se Mardoqueu não tivesse a ousadia de inscrever Esté no concurso para a rainha do império, o povo judeu teria sido exterminado por Amã. E aí eu pergunto, de 0 a 10, quais eram as chances de Esté, órfã, cativa? Ela vai competir com as filhas dos presidentes, dos governadores das províncias, dos juízes e dos conselheiros do rei. Que chance ela tinha, gente? Humanamente falando, nenhuma. Mas Mardoqueu teve visão de oportunidade. E olha nos meus olhos, tem oportunidade que não volta. Então, perceber a oportunidade é um indicador de que você está progredindo. Prazos planejados, alcançados. Você projetou algo a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo e alcançou. Isso é um indicador de que você está progredindo. Melhoria nos resultados. Se os seus resultados não melhoram, você estagnou. Vamos lá. Alinhamento nas áreas da vida pessoal, isso é um indicador de que você está progredindo. Você está excelente no trabalho, mas a sua casa está um pé de guerra. Seu salário está bom, mas as suas emoções estão um caos. Suas emoções estão boas, mas a sua vida financeira está destruída. Você é altamente espiritual, mas não consegue comprar o pão do café da manhã. Significa que uma área da sua vida está desconectada. Estou te criticando? Não, estou te convidando para trabalhar um alinhamento de todas as áreas da tua vida, para que todas as coisas caminhem dentro de uma harmonia, como uma orquestra aparelhada para um concerto. Porque Deus não te planejou para o caos, Deus te planejou para a paz.
e é isso que Ele tem para a sua vida. Só quem pode dar glória, aplaude o nome de Jesus. Quais são os indicadores de que eu estou progredindo, pastor? Melhoria dos resultados, alinhamento das áreas da minha vida pessoal, melhoria da produtividade, consertar os erros. Se está tudo bem, mas você não tem a atitude de consertar os erros, está tudo mal. Alcance da estabilidade. O que é alcance da estabilidade? É perceber que as coisas estão caminhando dentro de uma altitude de cruzeiro. Estou progredindo. Se você não progrediu em 2022, faça disso um alvo para 2023. E olha para mim, não começa domingo no dia 1º, começa hoje. Aciona a corda, se movimenta. Deus tem coisas grandes para a sua vida, tome posse delas. Posso ir mais um pouquinho? Diga assim, pastor, tá bom. Então eu vou lhe falar mais algumas coisinhas muito rápido, não vou passar do horário. Olha que o horário do culto terminar nessa igreja é meia-noite. Vamos lá. Estabeleça prazos para você. Josué, você tem que mudar isso aqui até tal data. Antigamente os pais faziam assim com os filhos: você vou cuspir no chão. O filho tinha que voltar antes do cuspe secar. Aí você quer ver o desespero quando o pai cuspia na areia num dia de verão. Tinha prazo, tinha horário. Antigamente os pais diziam aos filhos: você pode ir, mas 9 horas em casa. Hoje os pais dão a chave da casa para o menino ir e chegar de madrugada. Lembro de uma vez que a mãe de Jones fez uma chave da casa para ele. Jones tinha 10 anos. Eu disse: para que essa chave? Para ele chegar em casa e não ter que chamar. Não, me dá a chave. Você vai cumprir horário. Vai chegar na hora que eu determinei. E se passar da hora, da próxima vez não vai. Simples assim. Se fizer isso hoje, é controle. Eu li hoje que nós estamos vivendo a geração com o pior índice de suicídio de crianças de 10 a 14 anos. Nós estamos vivendo a pior, a mais grave geração de crianças com depressão, síndrome de pânico e diversas neuroses. E os especialistas atribuem algumas razões para isso. E uma delas é que as crianças não têm noção de limite. Cada um faz o que quer, na hora que quer, e que Deus o tenha. Nós precisamos estabelecer para nós prazos e para os nossos filhos regras. Marque a data para você alcançar alguns objetivos. Não viva sem data limite para solucionar alguns problemas seus. Se cobre isso. Essas datas podem ser semanais, mensais ou anuais, de acordo com a meta. Eu já disse aos irmãos aqui de um pensamento que eu tenho escrito: o paupérrimo pensa por dia, sai para trabalhar pensando na comida do dia. O pobre pensa por semana, sai para trabalhar pensando no ganho da semana. A classe média pensa por mês, calcula o seu salário para o mês e vive dentro dessa perspectiva. O rico pensa por ano, calcula os seus ganhos por ano. Você conversa com uma pessoa comum e ela diz: eu recebo X por mês. Você conversa com um rico, ele diz: eu tenho rentabilidade X por ano.
A mentalidade dele olha pelo ano, mas o milionário pensa por décadas, calcula por décadas. O bilionário pensa por gerações. Quando eu converso com os ricos, aqueles ricos que têm dinheiro para chupar picolé na praia, aqueles para quem dinheiro não é problema. Conversei com um dia desse, ele disse: pastor, não lembro de já ter tido problema financeiro na minha vida. Eles planejam para os netos e para os bisnetos. Eu te pergunto, os teus planos são para quanto tempo? Você só faz planos para hoje? De modo que se hoje der errado, a fila anda, você muda de planos e arruma outro plano. Para quanto tempo é o teu plano? Para quanto tempo você está construindo? Estava conversando hoje com um dos nossos obreiros aqui, sentado nessa cadeira, e falando com ele sobre questões que precisamos colocar em alinhamento na igreja. E ele disse assim: pastor, não é um projeto para 10 anos. Eu disse: não é um projeto para a minha vida. Eu não planejo, se o Senhor me levar, a igreja fechar. O projeto é para as próximas gerações. Ou constrói pensando nas próximas gerações, ou não tem sentido. Construa planejando seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Estabeleça prazos para você e se cobre nisso. Tem alguém aqui? Olhe para o seu vizinho e diz para ele assim: estabeleça prazos para você. A gente gosta de estabelecer prazos para os outros. Estou devendo, pastor, estou endividado, estou na mão do agiota, não sei o que fazer. Coloque um prazo: em tanto tempo eu terei isso aqui resolvido. E trabalhe em cima disto. Organize isto. É a última terça-feira desse ano. Eu estou te chamando para o desafio de ter 2023 diferente de 2022. Mas com esse governo aí, com qual? Você vai ficar até quando reclamando dos governos enquanto você age de maneira incoerente? Em todas as épocas houve dificuldades. Ou você pensa que foi mais fácil para os teus pais, para os teus avós? Muda o contexto, muda o cenário, mas há desafios. A diferença está na determinação de alcançar aquilo que foi estabelecido para a sua vida. Isso aqui é um culto, e eu quero que você pare de culpar o diabo por aquilo que é responsabilidade sua. Eu quero que você pare de reclamar de Deus aquilo que é missão tua. Eu quero que você pare de culpar a tua mulher por aquilo que é você quem deve fazer. Eu quero que você pare de responsabilizar o seu marido por aquilo que está ao seu alcance. Os meus pais não me deram oportunidades e você acha que os meus me deram. Os meus pais mal conseguiam me dar uma conga. Primeiro para o meu irmão, e quando ficava pequena para ele, passava para mim. Mas cada vez que eu ia reclamar, a ordem era: foco, trabalho, Deus vai fazer. Não reclame, Deus vai fazer. Não reclame, trabalhe, Deus vai fazer. Faz assim, Deus vai realizar. Ou seja, quando você estabelece a meta para a sua vida: já cheguei onde pretendo, estou longe, muito longe, mas estou caminhando. Não tem desafios? Tem diversos. Mas o Senhor que te trouxe até aqui vai te levar até o alvo que foi estabelecido. Sacode seu vizinho e diz para ele: você vai chegar.
lugar, eu vou agora resumir cada ponto para eu fechar o raciocínio. Haja com consciência. O projeto que você está estabelecendo é de fato o que você deseja? Então eu vou te dar uma dica. Para de fazer as coisas com o intuito de agradar os outros. Para de ir a lugares. Eu vou na festa que eu fui convidado só para fulano não ficar triste. Para com isso. Só vou naquele almoço para não dizer que eu sou metido. Para com isso. Vá a lugares que somam com a tua vida. Tome tempo com pessoas que contribuem com você. Converse com gente que tem algo para te ensinar. Não queira ser o cara mais inteligente da sala, porque quando você é o mais inteligente da sala, ninguém pode te ensinar mais nada. Você já sabe mais do que todo mundo. Não queira andar só com gente menor do que você, porque quando você anda só com gente menor do que você tende a se contentar com o seu tamanho. Ande com gente que já cresceu mais do que você, para que você seja desafiado a crescer. Haja por consciência. E o detalhe de agir por consciência é o grande desafio de manter o equilíbrio, de fazer aquilo que o outro não concorda, mas desde que não esteja lesando ninguém, violando o direito de alguém, nem quebrando a minha regra de submissão a Deus. Dá licença, porque faz parte do meu foco. E caminhe. Se não está lesando ninguém, se não está violando princípios e valores, e não está quebrando a tua aliança com Cristo, olha bem para mim, vai ter sempre alguém para te criticar, vai ter sempre alguém para dizer que não vai dar certo, vai ter sempre alguém para dizer que você não vai conseguir. Deixe o Espírito Santo guiando a tua alma, a tua consciência determinar o caminho, e caminhe na direção que foi proposta. Não seja mole, não seja covarde, se desafie. Vamos concluir. 7º lugar, faça projetos que beneficiem outras pessoas. Não faça coisas que sejam boas apenas para você. E aqui está o desafio do equilíbrio. Não faça as coisas só porque os outros querem, mas não faça nada que só beneficie você. Eu vi esses dias na internet um curso de oração, de como orar bem. E eu até comentei no dia, interessante, a regra para orar bem. Porque quem está vendendo o curso ainda colocou lá, Tiago diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então eu vou te ensinar a pedir bem, que é para Deus te responder todas as orações. Olha bem para mim. Primeiro, Deus não vai responder todas as tuas orações. Tem algum crente aqui que Deus já respondeu todas as suas orações? Levanta a mão, por favor, que eu preciso aprender a orar com você. Tem oração que eu faço que eu acho que Deus olha para mim e diz assim: você não sabe o que você está pedindo. Não, se você soubesse, você não me pediria isso. Mas Tiago dá uma regra para uma oração ser respondida. Ele diz no capítulo 4, versículo 1 assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. E o que é pedir mal? Tiago responde: pedis para gastardes com os vossos próprios deleites. Tiago está dizendo: tudo aquilo que só satisfaz a você não é do interesse de Deus realizar. Tudo aquilo que só beneficia você não é do interesse de Deus realizar. Faça projetos que beneficiem outras pessoas. Não tenha tempo para ser egoísta. Não tenha tempo para querer a bênção só para si. Deus não te criou para ser poço, Deus te criou para ser rio. Você vai abençoar outras vidas. Faça esse propósito: Senhor, eu serei uma bênção na vida das pessoas que passarem por mim.
de alguma forma a minha presença na vida delas vai fazer a diferença. Ainda que eu não esteja bem, se eu puder fazer o bem, eu farei. Você já percebeu que quando você está com problemas, normalmente Deus traz a você pessoas com problemas parecidos com os teus, para você ajudar? Aí você olha e faz assim, mas é cada ideia, eu estou aqui lutando para me manter vivo. Lembra do velho provérbio do sertão? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Às vezes Deus te desafia a dar a pouca farinha que você tem para alguém que precisa dela. Mas por quê? Porque Deus vai multiplicar a tua farinha e o teu azeite. Deus vai multiplicar a tua farinha e o teu azeite. Saia de 2022 com a decisão de fazer diferente. Não fique fazendo promessas para si, comece a colocar em prática. Amanhã, use um tempo, divida em 10 vezes essa mensagem e assista novamente o tema dela, olhando para o futuro, para você relembrar do que foi dito e colocar em prática. Deixa eu te contar, não desvie o foco. No decorrer do seu projeto, é proibido desalinhar do propósito. Não peça a Deus uma provisão para algo e execute em outra coisa. A mulher chega para Eliseu e diz: meu marido, teu servo morreu, tu sabes que o teu servo temia o Senhor, o credor quer levar os meus 2 filhos, segundo Reis 4. Eliseu diz: o que tu tens em casa? Ela diz: eu tenho uma botija de azeite. E Eliseu diz: pega vasilhas vazias com seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas, entra na tua casa, fecha a tua porta e enche a vasilha. E ele foi enchendo, e as vasilhas foram transbordando, até que chegou um momento que não tinha mais vasilha para encher. Ela vai ao profeta e diz: as vasilhas foram cheias, o que eu faço? Eliseu diz: vai, vende o azeite, paga a dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quantas vezes você tem um projeto, mas qualquer coisa te entretém, você muda o foco, para de fazer o que estava fazendo e faz outra coisa. Pede a Deus a provisão para resolver um problema, e quando a provisão chega na mão, você diz: aqui dá para outra coisa. Eu estava falando esses dias com um irmão com dificuldade de pagar as dívidas, e ele queria ir pegar um dinheiro emprestado. Eu falei: irmão, sabe qual é o problema de pegar dinheiro emprestado? É que quando você deve 200 e você vai pegar dinheiro emprestado para pagar 200, você nunca pega 200. Você pega 300, que você diz assim: eu vou pagar a dívida, e ficar com um pouquinho no bolso. O que você esqueceu é que agora você deve 300. Não desalinhe do propósito. Não deixa ninguém ficar te entretendo e mudando o teu foco o tempo inteiro, senão você vai caminhar como bêbado. Eu fui fazer uma visita num bairro de Feira de Santana um dia desse, a uma família, e antes de chegar, tem uma rua um tanto estreita, não é pavimentada ainda, e lá vai um bêbado. E eu tive que sair de carro atrás dele devagarinho, porque ele não saía da frente, ele ia para lá, ia para cá. E eu com medo de repente passar por ele pela esquerda e ele pender na minha direção. E eu fui acompanhando o bêbado. Foi bom, porque o farol do carro deu luz para ele. Não desalinhe do propósito. Você começou o ano planejando fazer algo, o ano terminou, você começou a fazer 10 outras coisas e não terminou nenhuma. Ah, pastor, por que eu não saio do lugar? Porque você se desalinha do propósito muito fácil. Provoca o vizinho e diz para ele: mantenha o foco. Vamos orar? Vou lhe dizer mais 2 coisas. Nutra a sua generosidade. Diz para o seu vizinho: nutra a sua generosidade. Eu não sei porque as pessoas pensam que quando se fala em generosidade está falando de dinheiro.
também, mas não exclusivamente. Compartilhe conhecimento. Dê uma dica para alguém que está sem saber o que fazer acerca de uma ideia que teve, de como executar. Ajude uma pessoa a resolver um problema que você sabe a solução e você fica olhando a pessoa bater a cabeça e não dá a solução. Viu uma senhora saindo do mercado com as sacolas e você pode ajudar a conduzir? Auxilie. Isso é generosidade. Seja generoso. Compartilhe aquilo que Deus lhe deu. Auxilie o necessitado. Supra a fome do faminto e o frio daquele que está desabrigado. Isso é generosidade. Não existe construção de futuro sem um coração generoso. E dentro da generosidade, deixa eu te dizer duas coisas importantes. A primeira, não queira de ninguém algo que foi feito porque você precisou implorar. Não queira de ninguém algo que para ser feito você precisou implorar. Olha para os olhos do seu pastor. Implorar somente a Deus. Segundo, não necessite se comportar como vítima para ser digno de pena. Não se comporte como vítima para ser digno de pena. Levante a cabeça. Aquilo que Deus planejou para a sua vida, Ele vai abrir caminhos para te fazer alcançar. Se a pessoa que você esperava não fizer, Deus vai levantar a pessoa que você nem imaginava para fazer. Diga que você me entendeu. Fica de pé, por favor. E eu te digo só mais uma coisa: avalie a sua colheita. Agora, dia 27, hoje são 27, é o dia de você começar a avaliar a sua colheita. O ano vai fechar daqui a 4 dias. O que eu semeei, o que eu colhi? Porque avaliar a colheita te dá o poder de rejeitar aquilo que você não semeou. Você lança a rede no rio, e quando você puxa a rede, a tarrafa, vem peixe, mas também vem garrancho, vem lata velha. Eu vim buscar peixe. O que eu faço com garrancho? Tiro e jogo fora. Tiro a lata velha e jogo fora. Porque quando você avalia a semeadura, você tem condição de avaliar a colheita para determinar aquilo que você não semeou. Portanto, não é para mim. Porque na vida, alguém vai sempre querer colocar na tua conta aquilo que você não comprou. Alguém vai sempre querer colocar no teu carrinho a mercadoria que você não pediu. Alguém sempre vai te acusar daquilo que você não fez. Quando você avalia, você calcula: isso aqui eu não fiz, não vale. Isso aqui eu não semeei, não colho. Rejeite a colheita daquilo que você não semeou. Para isto, avalie a colheita. Avalie se você está colhendo na proporção que plantou. Faça avaliações tempo em tempo. Estabeleça ciclos de autoanálise para averiguar se você está colhendo o que está plantando, se o que você ganha é proporcional ao que você produz. São desafios que eu e você precisamos ter.
Presta atenção, a profecia dizia que o cativeiro seria de 70 anos. Já tinha passado 70 anos e o povo continuava no cativeiro. Mas Deus não disse que seria de 70? Disse. E por que continuava? Porque se você não avalia a colheita, você não estabelece o tempo do sofrimento terminar. Tem gente sofrendo e dizendo: Deus me tira do sofrimento. E Jeová olhando e dizendo: já abri a gaiola, filho. Já abri a gaiola, filha. E você não sai, porque você não avalia o tempo. Gente passando perrengue e Jeová dizendo: você não é escravo dessa situação. É a história do elefante preso numa cadeira plástica amarrado por uma cordinha de nylon. É a história do boi que não conhece a sua força e se deixa conduzir ao matadouro por um homem que não teria condição de arrastá-lo no braço. Comece a se medir, busque se conhecer, avalie sua colheita. Não seja preso de ninguém. Não aceite ser escravo. O Senhor não te estabeleceu assim. Não arraste a cruz que Deus não te mandou arrastar. O que eu estou dizendo com isso? Chuta o balde? Não. Estou dizendo com isso: desperte o seu discernimento. Use da inteligência espiritual e emocional. Busque de Deus a sabedoria e a resposta certa, para você não ficar culpando Deus ou atribuindo ao diabo aquilo que está em teu poder resolver. Vou dar um exemplo e a gente ora. Me deparei com uma irmã que apanhava do marido há anos. E ela disse: pastor, quando eu converso com meu pastor diz que é para eu resolver com oração. Quando eu converso com os meus pais dizem que eu não posso fazer nada, que eu escolhi o casamento, então eu tenho que suportar. Isso eu vou dar uma dica para a senhora. Quando a senhora chegar em casa, na hora da briga não, quando ele estiver calmo, e a senhora também, chama ele para um bate-papo e diz para ele: tem 4 anos que ele batia nela todos os dias. Mozão, te amo de paixão, mas queria te avisar que a partir de hoje não levanta a mão mais para mim não, tá? Para falar a verdade, queridão, não levanta nem a voz, não grita mais, porque eu decidi que o meu tempo de escravidão terminou hoje. Pastor, se ele me perguntar o que eu vou fazer se ele fizer, diga para ele que a senhora não vai ver nem o pisca. A senhora vai fazer a curva tão rápido que ele não vai saber em que esquina a senhora entrou. E o próximo pisca que ele vai ver vai ser da polícia na porta da casa, com a luzinha acesa, para levar ele para fazer lanche na delegacia. Pastor, se der errado, me procura. Meu irmão, a irmã chegou em casa: mozão, te amo, amo nosso filho, mas se tu bater em mim de novo, vai dar ruim. Nunca mais. Quer saber da melhor? Se converteu, se apaixonou pela mulher. Olha para mim, se imponha. Se imponha. Avalie a colheita. Eu estou plantando isso aqui? Não, então eu não vou colher. Seja provocador do seu milagre. E foi bom ter dito isto, esse testemunho rápido, porque você, machão, que quebra prato em casa para fazer medo para a esposa, que dá tapa no rosto do seu filho, para hoje, cessa.
Sua casa não é masmorra. Seu filho não é saco de pancada. Sua mulher não é boneco. Tem umas irmãs poderosas também que batem no marido. Tem, está pensando? E tem uns que se enchem de poder de oração e jejum para bater no marido, irmão. Fica cheio do Espírito, não é do santo. Cessa. Decida que 2023 vai ser um novo tempo, uma nova época, uma nova fase. Teve um marido que me disse um dia assim: quando eu percebo, pastor, já perdi o controle, já. Eu vou te dar uma dica: compra um bocado de tarraxinha. Sabe aqueles preguinhos pequenininhos, tarraxa que chama? Quer pôr umas tarraxinhas daquelas? E chega na parede e coloca umas 100 na parede. Quando você perdeu o controle, vai lá e soca o murro no biquinho das tarraxinhas. Aí você acha o controle. O que eu estou dizendo, irmão, irmã, nunca mais isso vai acontecer. Aí amanhã acontece, porque você não se posiciona. Decida construir a sua vida diferente. Deus está com você. Ele vai te dar um novo tempo, uma nova história, uma nova vida. Estende a sua mão em direção à pessoa do seu lado e diz para ela assim: eu declaro, em nome de Jesus, o teu futuro será melhor do que o teu passado. Eu declaro, em nome de Jesus, a tua história vai mudar, no nome de Jesus.